Sejam bem-vindos, Conectins. Hoje nós temos mais uma programação especial para você. Então, levanta aí do seu sofá. Já vai começar a nossa programação. Vem com a gente curtir mais um Conectins. Alexa, música 1. Somos um. Em Cristo, nós somos um. Vamos cantar. Escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser nada poderá parar. Hoje em dia nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Somos um em ti. Sejam bem-vindos e vamos para mais uma brincadeira. E dessa vez a gente vai começar agora com perguntas e respostas. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Vamos ver se você estava realmente prestando atenção. Um amigo verdadeiro vai apoiar suas escolhas independente de quais sejam. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Então isso é falso, né? Com certeza um amigo verdadeiro não vai apoiar você se você estiver errado, né? Vamos lá. Um amigo verdadeiro não tem ciúmes de você. E aí? Isso é verdade. Ciúmes não vem de Deus, viu? Se você tem aquele amigo ciumento que fica ali no seu pé toda hora, comece a cortar, que essa amizade não é de Deus. Próximo. Um amigo verdadeiro não vai apontar seus erros, pois ele não quer ver você triste. E aí?
que você acha? E é claro que é falso, né? Porque um amigo verdadeiro, ele vai falar, vai exortar você em amor. Ele vai saber como falar com você sem deixar você magoado, mas você vai acabar entendendo os seus erros e corrigir, porque o seu amigo verdadeiro vai querer seu bem. Vamos lá. Um amigo verdadeiro não fala mal, nem deixa que falem mal de você. E aí, verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Um amigo mesmo, aquele amigo que vem de Deus, aquela amizade lá de Provérbios 17, ela não vai falar mal de você. Essa amizade vai lhe defender e também não vai falar mal dos outros. Se a sua amizade está falando mal dos outros para você, tenha uma certeza, essa amizade vai falar de você para os outros. Próximo. Um amigo verdadeiro vai lhe dar cola numa prova, pois se preocupa com as suas notas. Será que isso é verdade? É claro que não, né? Isso é falso. Um amigo de verdade nunca vai lhe dar cola, independente da situação. Se você não estudou, isso aí vai ser você e Deus na hora da prova. Nada de ficar pedindo ajuda do seu coleguinha. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Tá? A pergunta de múltipla escolha. Tá? Então você só precisa escolher uma das opções que é a correta. E a pergunta é a seguinte: o melhor amigo de Davi se chamava Jonatas. Ele era filho de que rei? E as alternativas são: primeiro, rei Salomão; segundo, rei Saul; terceiro, rei Acabe; ou quarto, rei Josafá. E aí, quem será o pai de Jonatas, o amigo de Davi? Será que você sabe? E a resposta é o rei Saul. Então, se você meditou essa semana, você vai saber que Jonatas era filho do rei Saul. Bom, agora essa foi uma frase que o Minoru falou várias vezes. Você não pode voar com as águias se estiver correndo com os cachorros. Será que você vai estar correndo com os cachorros? Com os frangos? Com os guepardos? Ou com os jabutis? E aí, o que você acha? É com os frangos. Você não pode estar correndo com os frangos se você quiser voar com as águias. Ele falou isso 1 milhão de vezes na última mensagem. É isso aí, não seja um frango. Próxima pergunta. No relacionamento com seu amigo, é melhor ser um termômetro ou um termostato? Responda aí. Aí você tem na sua tela a imagem de um termômetro e de um termostato. Qual você acha que é a resposta certa? Se você prestou atenção na mensagem da semana passada, essa aí você consegue responder fácil, hein? E a resposta é um termostato. Então lá você aprendeu que o termostato é algo que altera a temperatura do ambiente. Então você tem que ser esse tipo de amigo que influencia o seu amigo a ser uma pessoa melhor. Bom, de acordo com o versículo que você memorizou, o amigo deve amar em que momentos? Quando não estiverem brigados, é nesse momento que o amigo tem que amar? Quando você estiver com vontade? Apenas nos dias bons ou em todos os momentos? O que você acha? Pense aí. Então, o amigo tem que amar em todos os momentos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, adolescente. Não haverão, a amizade de vocês vai haver dias ruins, dias bons, e você tem que estar amando o seu amigo em todas essas ocasiões. É isso aí. Então vamos para a próxima pergunta, mais uma de múltipla escolha. Qual o nome da mulher que foi influenciada pelos maus conselhos da sua mãe? Então foi falado também na mensagem da semana passada daquela moça que foi influenciada pelo mau conselho da sua mãe e tomou a decisão errada. E qual era o nome dela? Salomé? Débora?
Maria ou Esther? E aí, você sabe qual era o nome dela? E a resposta é Salomé. Então, Salomé era filha de Herodias, né, e foi levada pelo mau conselho da sua mãe, que a fez pedir a cabeça de João Batista num prato. Olha só que mulher insana. É isso aí. E é isso aí, adolescente. Então, espero que você tenha prestado atenção na mensagem de semana passada, tenha feito a sua meditação essa semana. Se você fez tudo isso, você conseguiu acertar todas as respostas às perguntas que a gente fez aqui. E para essa próxima semana também continue firme na meditação, preste atenção nos ensinamentos da mensagem de hoje, que são valiosos para a sua vida. E é isso aí. Connect Teens, somos forças geradas por Deus. Somos forças geradas debaixo da palavra. Jovens treinados com urso e leão. Jovens treinados com urso e leão. Carregamos pedrinhas e funda na mão. Carregamos pedrinhas e funda na mão. Podem vir contra nós com lança e escudo. Podem vir contra nós com lança e escudo. Nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Cuidado para não cair, firmes pela fé, conectes versus pecados. Aquele que em Cristo está não será condenado. Deus não escolhe a idade para usar pessoas, mas alguns rejeitam Samuel. A geração de aparência é a de Saul, rejeitado pelos céus. Somos a geração do pasto, do coração humilde, segundo o coração de Deus. Somos a casa de Jessé. Diga ao gigante que o menor está de pé. Diga ao fraco, sou forte, Deus me escolheu, sou jovem. Nas fraquezas Deus me fortaleceu. Diga ao fraco, sou forte, eu não venço pela sorte. Minha força é o nome de Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Deus não escolhe a idade para usar pessoas, mas alguns rejeitam Samuel. A geração de aparência é de Saul, rejeitado pelos céus. Somos a geração do pasto, do coração humilde, segundo o coração de Deus. Somos a casa de Jessé. Diga ao gigante que o menor está de pé. Diga ao fraco, sou forte, Deus me escolheu, sou jovem. Nas fraquezas Deus me fortaleceu. Diga ao fraco, sou forte, eu não venço pela sorte. Minha força é o nome de Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, resista ao inimigo, que ele foge, que ele sai. Conectis, qual o nome do seu Deus? Elohim, Qual o nome do seu El Deus? Shaddai, Qual o nome do seu Deus?
Deus me escolheu, sou jovem. Nas fraquezas, Deus me fortaleceu. Diga ao fraco, sou forte. Eu não venço pela sorte. Minha força é o nome de Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, diz ao inimigo que ele foge, que ele sai. Elohim, El Shaddai, Adonai, Elion. Elohim, El Shaddai, diz ao inimigo que ele foge, que ele sai. Sou forte. E aí, Conectins, hoje nós vamos lançar um quadro super legal que se chama Curiosidades da Bíblia. Exatamente, nós vamos falar sobre a vida de Noé e vamos ter mega curiosidades a respeito desse assunto. É verdade. Vocês aí de casa, com certeza vocês já viram aquelas fotos lá, onde tá o elefantezinho com a cabeça do lado de fora da janela, e um barquinho bem pequenininho, e os animais tudo lá, apertadinho e prensadinho. Não é verdade? É isso mesmo, Eve? É, exatamente, Ana. O problema disso é que Satanás, ele usa a criatividade do homem para acabar ridicularizando a palavra de Deus. Então, a gente tem que saber que a Bíblia não tem erros. Então, quando você pensar na arca, pensar no barcozinho pequenininho, saiba que não é nada disso. Quando algum professor, algum colega de classe chegar para você e dizer: mas como que cabe todos os animais do planeta numa arca tão pequenininha? Realmente, Ana, se você for parar para pensar desse jeito, isso acaba sendo um pouco hilário, né? Não tem como isso acontecer. É verdade, Eve. É muito fácil, né? A gente chega lá, só fala, ok, Google, e num ponto de mágico, assim, aparece várias imagens lá de arcas que pode nem ser verdade, nem pode ser realmente aquilo que estava na Bíblia, né? Pensando por esse lado, realmente, tem que tomar muito cuidado. Bom, mas vamos fazer algumas considerações sobre a arca. Vamos começar com você lendo Gênesis 6:14. Ok, então vamos pegar aqui. Gênesis 6,14 fala: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimento e revista de pinche por dentro e por fora. Bom, isso daqui eu não vi no Google, não. Tô vendo aqui agora em Gênesis. Então, tendo lido isso, vamos começar com as dimensões da arca. E é nesse momento nós vamos trabalhar com algumas imagens e vamos usar a maravilha da edição. E então, gostou? Pois é, vamos lá. O que seria maior do que a arca? Um campo de futebol? Será que seria maior? Vamos ver. Ou será que seria maior um avião? Tcharam! Será que é esse avião que é maior? Vamos pro próximo. Será que caberia um ônibus na arca ou quantos ônibus? Olha que ônibus bonito, tá vendo? Ou você acha que quantos elefantes caberiam na arca? Vamos lá. Olha só, observe esse elefante bonitão. Então, e por fim, quantos homens caberiam na arca? Tá vendo aí nosso homenzinho? Pois é. Nossa, Eve, tudo isso é muito interessante. Olha, se não tivesse na Bíblia, eu te digo de coração, eu não acreditaria não, ó. Porque não é possível como um homem foi capaz de construir um negócio tão grande desse, maior do que um avião que é construído com toda essa nossa tecnologia. E naquele tempo não existia essa tecnologia de hoje não, mas existia a mão de Deus e tudo isso é muito maravilhoso. Só prova quanto o nosso Deus é fantástico mesmo, não é verdade, Eve? É verdade, essa arca não era como um navio como alguns acham, não tinha proa, popa, quilha e nem leme. Era basicamente um grande baú ou caixa. Deus forneceu a Noé as dimensões exatas da arca. A arca teria 3 pavimentos ou convésseis, vários compartimentos e uma porta lateral. Agora, olha que interessante, você sabia que o próprio Deus fechou a porta? Isso está escrito em Gênesis 7:16. A Arca de Noé foi construída com aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e uns 13 metros de altura. Imagina isso!
Isso dá aproximadamente 36.610 metros cúbicos. Somente para que você tenha uma ideia, uma mínima ideia do tamanho da arca. Comparando o comprimento da arca com o nosso estádio do Canarinho, que capacidade tem, a capacidade de lá é para 6.000 pessoas, é muita gente. Mas a Arca de Noé ainda é bem maior do que esse estádio. Da altura da arca ultrapassava um prédio de 4 andares. Pense nisso, adolescente. Na arca caberia um campo de futebol, caberia quase 2 aviões 747. Ou esse A380 aqui, que é enorme. Pois é. E esse 747 é aquele que você pega de Manaus para São Paulo, Manaus, entendeu? Então pense no tamanho desse avião, é grande. E caberia quase 12 ônibus enfileirados, né? Em fileirinha. E se fosse de um do lado do outro, dava para colocar 56 ônibus. Isso é muita coisa, adolescente. Então, jamais pense que realmente, essa arca era pequenininho. Essa é uma mentira de Satanás, não acredite. Então, agora vocês me perguntam o que Noé colocou dentro dessa arca enorme aqui. Se não foi um avião, se não foi um ônibus, se ele não jogou uma partida de futebol lá dentro da arca, né? O que ele colocou lá foram animais. Vocês não acreditam, existem mais de 17.000 espécies de animais. Entre eles mamíferos, répteis e uma infinidade de animais. Vocês não fazem ideia de quantos animais eles colocaram dentro dessa arca aqui fora, que não foi só uma espécie de animal, foi um casal, ou seja, casal de cada espécie que ele colocou dentro dessa arca aqui. Fora aqueles, né, que vivem na água, que nadam, eles não precisavam entrar na arca, né? Então, aqui só entrou os animais terrestres, aqueles que voam, que não tinham lugar para uma montanha, porque na época de Noé cobriu tudo, não existia montanha. Então, onde aqueles animais que voam, os nossos passarinhos, as nossas águias, onde é que eles iam repousar? Então, não tinha. Então, eles também entraram aqui na arca. Mas não se esqueçam que os animais que nadam, os peixinhos, tubarões, entre muitos outros animais que a gente até desconhece, né? Os nossos estudiosos ainda não foram capazes de descobrir aqueles animais que estão bem lá no fundo. Então, aqui nessa arca deu muito animal. Mas não foi só animal que entrou ali, não. Entrou também Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos e as suas esposas também entraram aqui na arca, porque Deus amava muito a família de Noé e ele quis protegê-los, colocando eles, aqui dentro dessa arca. Isso tudo foi porque Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Então, ele tentou alertar o povo da sua época, mas vocês acham que eles deram ouvidos? Não. Assim como nos fins dos tempos as pessoas também não dão ouvidos, na época de Noé, era a mesma coisa. Ele tentou anunciar para as pessoas e ninguém ligou. Então, só conseguiu mesmo entrar Noé, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro. Esse quadro vai se repetir outras vezes, tá bom? Então vocês têm que ficar ligados. E agora? Infelizmente, nosso quadro chegou ao fim. Mas, quem sabe numa outra oportunidade nós voltaremos com curiosidades da Bíblia. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
esquecer. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E aí, conectinhos, beleza? Então, continuando nossa série de mensagens aqui. Então, você sabe que a gente vem falando primeiro sobre Adão e Eva, depois a gente falou sobre Caim e Abel. Agora a gente vai dar um salto no tempo. Lá no começo, tinha Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram vários outros filhos, e esses filhos também tiveram vários outros filhos. A população na Terra começou a se multiplicar. Então, a Bíblia diz que houve um tempo em que a raça humana começou a se multiplicar e muito sobre a Terra. Só que, juntamente com esse crescimento populacional, houve também um crescimento da maldade, um crescimento da quantidade de pecados das pessoas. A Bíblia diz que quando pessoas ímpias se multiplicam, a maldade ela também começa a se multiplicar. Então você vê, Adão e Eva pecaram, Caim matou seu irmão Abel, e a partir disso, os pecados, a maldade, ela só foi se multiplicando com o passar das gerações. Dá uma olhada no que diz aqui em Provérbios 29:16. Fala assim: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Então, quanto mais pecadores, mais pecado. E o pecado, ele é como se fosse uma doença contagiosa que vai se espalhando e contaminando muita gente. Parece até alguma coisa que a gente está vendo por aí, né? Aparece até diariamente no jornal, né, a quantidade de pessoas que se infectam, né? Não sei se você está ligado nisso aí, mas eu relacionei com um negócio aqui que a gente está passando agora. Mas voltando aqui, Gênesis 6, 1 e 2 diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e começaram a escolher para si aquelas que lhes agradaram. Isso aí é interessante a gente ver, pessoal, porque as filhas dos homens, as filhas de Deus que estão falando aí, eram basicamente as pessoas que conheciam a Deus, que conheciam a verdade do Senhor. E as filhas dos homens, que está falando nesse versículo, são basicamente as pessoas que não conheciam a Deus. Alguns dizem que esses filhos de Deus que estão falando aí é a descendência de Sete, que era um outro filho que Adão teve com Eva. E essa descendência dele acabou se misturando com a descendência perversa do seu filho Caim. De um jeito ou de outro, o importante é que essas pessoas, que eram filhos de Deus, acabaram se misturando, acabaram se casando com pessoas desconhecidas, e isso foi desagradável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Dá uma olhadinha aqui. Deuteronômio 7, 3 e 4 diz o seguinte: não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. E lá, depois, em 2 Coríntios 6,14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Deus, lá atrás, ele já sabia que uma decisão errada com relação aos nossos relacionamentos, principalmente com relação ao nosso casamento, ia comprometer o futuro das pessoas. Justamente por isso, você precisa ter cuidado com aquela pessoa que você escolhe para ser seu namorado, sua namorada e futuramente seu marido e sua esposa. Quando for a hora de você namorar, de você casar, constituir uma família, você deve fazer isso com uma pessoa que tenha a mesma fé que a sua, uma pessoa que tenha os mesmos propósitos que você, uma pessoa que compartilhe dos mesmos valores que você tem. O negócio disso é que uma escolha errada que você faça com relação a esses relacionamentos pode atrapalhar toda a sua missão de vida, todo o propósito que Deus tem para a sua vida, e são grandes propósitos que com certeza Ele tem para você, vão ser comprometidos por causa de uma decisão errada que você fez na sua vida. Então, sempre escolha uma pessoa que vai te ajudar a cumprir o seu propósito aqui na Terra, o propósito que Deus tem para você aqui na Terra. Se a sua escolha for somente por aparência, você vai se frustrar.
A aparência é só casca, e casca uma hora vai embora. Se você escolher só por isso, só por aparência, pode ter certeza que uma hora você vai acabar se arrependendo da sua escolha. Talvez seja preciso você esperar mais um pouco, talvez até esperar mais do que você gostaria para namorar, para casar, mas pior do que esperar na realidade é você acabar se casando, é você acabar se relacionando com uma pessoa que está fora da vontade de Deus para sua vida. Veja bem, quantas pessoas a gente não vê que acabam se desviando da sua fé, acabam ficando longe dos propósitos de Deus para a vida dela por causa de um relacionamento, por causa de um namoro ruim, por causa de um casamento ruim. A Bíblia é bem clara. Ela diz que com relação a relacionamento, trevas e luz não se misturam. Por que isso? Porque o mal, ele sempre vai influenciar o bem antes que o bem influencie o mal. Isso a gente acaba vendo na prática. É muito mais fácil uma pessoa, dentro de um namoro, por exemplo, um namoro ou um casamento de uma pessoa que é filha de Deus e uma pessoa que não é filha de Deus, é muito mais fácil que a pessoa que não é filha de Deus acabe puxando para baixo a pessoa que é cristã. É muito mais fácil uma pessoa ruim puxar uma pessoa boa pro mal do que o contrário. A gente vê isso na prática. Diversas vezes a gente acaba vendo pessoas que se desviam da sua fé, pessoas que acabam não cumprindo o propósito delas, que Deus tem para elas na sua vida, por causa de um relacionamento ruim, por causa de um namoro, por causa de um casamento que não é da vontade de Deus. Então, os homens daquela época, né, os filhos de Deus, eles acabaram tomando para si, fazendo justamente isso, tomando para si as mulheres mais bonitas, aquelas que tinham a melhor aparência. E em Gênesis 6:3 diz o seguinte: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. O interessante aí é que Deus, ele já diz que o Espírito de Deus, ele habita dentro do coração daqueles que são filhos de Deus. O Espírito do Senhor, ele é nosso conselheiro, então ele serve para nos alertar quando nós estamos no erro, quando nós estamos em pecado. O Espírito, ele funciona como se fosse um juiz do nosso coração. Quando a gente tem um erro, quando a gente tem uma falta, o juiz vai lá e apita, ele mostra pra gente que a gente está errado. O Espírito, ele tem o papel de nos convencer do nosso pecado, de fazer com que nós nos sintamos maus na presença do pecado, quando nós tomamos atitudes erradas. Aí olha lá o que diz em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito, quando nós estamos errados, ele nos convence a voltar para o lado de Deus. Só que o Espírito é nosso conselheiro, ele está dentro de você se você é filho de Deus, mas quem toma as decisões é você. O Espírito mostra que você está errado, o Espírito pode mostrar que você está em pecado, mas quem toma a decisão de mudar ou não é você. Muitas das vezes é possível sim que por negligência, por causa da obstinação sua em permanecer no seu pecado, você acabe apagando o Espírito, você acabe perdendo a capacidade de escutar o que o Espírito diz para você. Você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito na sua vida. Aí agora que vem a pergunta. O Espírito, nesse momento da sua vida, ele está te alertando sobre algum pecado que você está cometendo? Mentira, rebeldia, más companhias, pornografia, fofoca. O Espírito tem te alertado, ele tem falado ao seu coração a respeito de alguns desses pecados na sua vida? Se isso tem acontecido, de certa forma isso é bom, porque isso mostra que o Espírito Santo, ele mora sim dentro de você. Mas agora vem a segunda parte. O Espírito, ele mostra o erro, mas você precisa decidir se livrar desse pecado. Você precisa começar a tomar as decisões para se livrar desse pecado e voltar para o lado de Deus. Justamente porque um coração que não ouve, um coração que não obedece, ele começa a ficar endurecido, ele começa a ouvir menos a voz do Espírito Santo na sua vida, e com o tempo é possível que a pessoa nem sinta mais o toque do Espírito Santo na sua vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apaguem o Espírito. Se você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida e começa a ouvir a voz da sua carne, esse é o início da sua trajetória para a sua desgraça. Lá naquela época, Deus, ele viu a perversidade do homem e lá mesmo ele já poderia ter decidido destruir o ser humano. Ele poderia ter dado um basta nesse pecado
e ter acabado com toda essa maldade. Mas o Senhor também ele é misericordioso e ele decidiu dar um tempo para que o ser humano pudesse se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Mais precisamente, o Senhor deu 120 anos para que o homem pudesse se arrepender, para que ele pudesse mudar os seus caminhos e voltar para perto do Senhor. Se você vê, isso aí é um tempo bem considerável, né? Mas os seres humanos daquela época, como você vai ver, infelizmente eles continuaram nas suas práticas pecaminosas, eles continuaram nos seus pecados, eles continuaram sem ouvir aquilo que o Espírito dizia a eles. Então, Deus, que é paciente, mas também justo, acabou por cumprir aquilo que ele falou e veio a fazer o que você vai ver em seguida. Dá uma olhadinha aqui. Gênesis 6, de 4 até o 8. Um pouquinho longo, mas você me ajuda aqui. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Agora dá uma olhadinha na última parte desse verso aqui. Versículo 8 diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Preste bem atenção nisso. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus está falando aí, nesse verso, nessa passagem, que o coração do homem, por conta do pecado, acabou sendo sempre e somente para o mal. Os homens, eles faziam somente aquilo que desagradava a Deus. Isso foi tão ruim para Deus, Deus ficou tão triste que ele acabou por se arrepender de ter criado o homem. Uma das lições que essa passagem diz pra gente, que essa passagem mostra pra gente, é: não seja igual às pessoas daquela época. Se Deus ele é paciente, Deus ele é misericordioso, ele quer que você volte para os caminhos dele. Então, se Deus está dando a oportunidade, se o Espírito está falando com você, Deus está dando a oportunidade para você se livrar dos seus pecados, para você voltar para os caminhos do Senhor, volte. Não permaneça no seu pecado, tome decisões de mudança, volte para o Senhor. Não seja como o pessoal daquela época. E outra coisa é aquele finalzinho que a gente viu, né? Vamos ver de novo aqui. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E continuando aqui, no verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. No meio de toda aquela perversidade, no meio de toda uma humanidade, toda uma sociedade que não agradava a Deus, que só fazia maldade, Noé era uma pessoa justa, íntegra e andava com Deus. Noé era uma pessoa diferente da sua geração. Noé era uma pessoa diferente das pessoas que estavam à sua volta. No meio de tanta gente ruim, tinha uma pessoa que fazia a vontade de Deus, uma pessoa que agradava a Deus com a sua vida. Aí que eu te pergunto, você tem sido Noé? Na sua vizinhança, na sua escola, na sua roda de amigos, nos seus grupos do WhatsApp, você tem sido Noé? Você tem sido aquela pessoa diferente? Porque você sabe, nosso coração ele é mau, ele tende para o mal, ele tende para fazer coisas ruins, da mesma forma que as pessoas daquela época. Mas tinha uma pessoa que fazia a vontade de Deus. Será que você tem sido essa pessoa nesses ambientes? Como a gente falou da outra vez, você tem sido termômetro ou você tem sido um termostato, hein? No meio de tantas pessoas que faziam mal, tinha uma pessoa que chamava a atenção de Deus. E por conta dessa pessoa, Deus ele salvou a humanidade. E tenha certeza, Deus ele está olhando para as coisas que você faz. Deus ele está olhando para as coisas boas, para os atos de bondade que você faz. Deus também está olhando para as coisas ruins que você faz, que você pensa. Mas aí fica a mensagem para você. Você tem sido Noé? Você tem feito a diferença? Você tem sido uma pessoa diferente às outras que estão à sua volta?
Agora, para aprender um pouquinho mais sobre a vida desse personagem tão importante, Noé, o Leandro vai dar continuidade aqui, beleza? Vamos agora tirar 3 lições importantes que nós aprendemos com a vida de Noé. E a primeira delas é: não seja igual ao mundo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Noé, lá em Gênesis 6:9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então você consegue ver aí, né, o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre Noé. E aí você consegue perceber alguns aspectos. Noé era diferente das pessoas do mundo em que ele vivia na época. Ele era um camarada que vivia de forma diferente. E Deus aprovava o que Noé fazia. Noé alegrava a Deus com a sua vida. Ele era diferente das pessoas e Deus gostou daquilo que ele viu na vida e que ele via na vida de Noé. Possivelmente, Noé não era uma pessoa muito querida na época dele, porque a Bíblia diz que ele vivia de modo diferente das pessoas, né? Isso aí geralmente gera uma intriga das outras pessoas, né? As pessoas têm aversão ao que é diferente delas, né? Mas a coisa mais importante que você tem que entender é: apesar dele não ser bem visto aos olhos dos homens, Noé era bem visto aos olhos de Deus. Lá em João 15, 18 a 20, a gente tem uma exemplificação disso, né? Uma lição que a gente pode tirar para a nossa vida, que Jesus disse que a gente tem que procurar ser exatamente como Noé era. Vamos ler juntos. Diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Né? Então você consegue ver aí que ser diferente do mundo é o que agrada a Deus. Então, por mais que você seja mal visto aos olhos das pessoas, se você está agradando a Deus, isso é bem visto aos olhos de Deus e você sabe se você está indo pelo caminho correto. O mundo em que a gente vive, ele exerce uma influência muito grande sobre a gente, né? Sobre as nossas vidas. Às vezes aquilo que a gente considera errado hoje, por exemplo, daqui a 2 semanas ou um mês, a gente pode começar a considerar uma coisa certa, uma coisa normal, né? É muito comum você aderir a certos comportamentos, roupas, adereços, querer às vezes usar brincos ou fazer uma tatuagem, né? Só porque as pessoas estão fazendo isso. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso aí, lá em Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Né? Então é importante você saber isso aí. Antes de entrar na onda e fazer o que todo mundo está fazendo, que é moda, né? É preciso buscar orientação na palavra de Deus. E seguir a Cristo, ele requer um compromisso radical da sua parte. Significa dizer que Cristo vai ser a sua prioridade em todas as situações. Então, toda vez que alguma coisa concorrer com Deus dentro da sua vida, você vai estar dando prioridade para Ele, né? E não prioridade para as coisas do mundo, as coisas que dão prazer para você, as coisas que você acha boa para sua vida, tá? Então, toda vez que alguma coisa concorrer com Deus, você vai ter que dar prioridade para Ele. Isso também reforça lá em Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E em Mateus 16:24 também. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o mundo em que a gente vive, ele sempre vai querer distorcer o que a palavra de Deus diz sobre as coisas. Satanás vai tentar nos enganar sempre, dizendo que a gente tem que curtir e aproveitar a vida, né? Seguir a moda e ser igual a todo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo, né? E fazer a gente achar que isso não é errado, que isso não vai contra o que Deus quer. Mas a Bíblia nos dá vários alertas sobre isso daí. Lá em Romanos 12:2 tem uma passagem muito interessante que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso na NVI. Vamos ver em outra versão para você entender melhor essa passagem. A Bíblia Viva diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente,
mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Né? Então aí essa passagem traz um ensinamento bem interessante pra gente, que a gente não deve se comparar nem buscar seguir o padrão do mundo, mas todo dia está se renovando constantemente conforme a palavra de Deus, para que a gente consiga experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Um dos grandes erros nós como cristãos às vezes é buscar a aprovação do mundo, a aceitação do mundo, e esquecer que a gente tem que ser aprovado por Deus e não pelo mundo, né? Aderir às práticas do mundo antes de perguntar o que Deus pensa sobre aquilo ou qual é a ordem dele, né, em relação àquele assunto. Por exemplo, todo mundo namora na adolescência, vamos supor. Aí você quer namorar por causa disso, né? É certo você namorar nessa idade? Seus pais liberaram você a namorar nessa idade? Você buscou se aconselhar com o seu líder, com uma pessoa mais espiritual? Se você buscar todas essas etapas, você vai ver que não é tão certo quanto você acha que é namorar na adolescência, né? E não é só porque o mundo faz esse tipo de coisa que você tem que fazer. Outro exemplo, muitas pessoas ao seu redor falam palavrão, e nem sempre a maioria tem razão, né, em falar aquilo. Você não pode querer imitar aquilo ali. O seu padrão de conduta tem que ser Cristo e não as outras pessoas, né? Você tem que atentar ao que Deus diz na sua palavra sobre as coisas que você quer seguir, né? Então antes de você ir numa dessas tendências aí que o mundo inventa, busque na palavra de Deus se aquilo realmente é a vontade dele para a sua vida. Pelo fato de nós queremos ser aceitos pela sociedade, né, queremos fazer parte de um grupo, a gente às vezes acaba aceitando ou praticando mesmo essas coisas que vão contra a vontade de Deus, né? E lá em Levítico 20:23 tem outro alerta aí pra gente: não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Então Deus aí nessa ocasião estava falando com o povo judeu, né, para eles não seguirem os costumes dos povos que Deus tinha expulsado da terra que eles ocuparam, porque ele sabia que aquilo ali ia corromper eles, né? E da mesma forma que ele deu essa ordem para eles antigamente, para a gente hoje é a mesma coisa. A gente não deve querer imitar a conduta de pessoas que não têm a mesma fé que nós, né, que não seguem o mesmo Deus que a gente. O Filho de Deus, ele sempre vai ser alguém diferente na geração que ele vive, independente de qual geração seja, né? Muitas vezes você, por ser filho de Deus, vai trilhar um caminho solitário, né, e difícil por querer agradar a Deus. Mas lembre-se que o caminho que conduz ao céu é apertado, estreito e difícil de passar. Mas o caminho que leva ao inferno é largo, fácil e muita gente segue. É isso que está lá em Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler juntos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O mundo ele pode até te dizer que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, que o importante é que você seja feliz, né? A vida é sua e você pode fazer o que quiser, que você tem que aproveitar a sua vida porque ela é curta e que você não tem que se importar com as consequências das suas escolhas, né? E para falar a verdade, eles até escondem essas consequências de você. Mas o resultado, a palavra de Deus lhe garante. Lá em Gálatas 6:7 diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois é, então todos os nossos atos eles têm consequência. Por mais que você ache que o importante é que você seja feliz, que a vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso, que não vai ter consequências das suas decisões, a Bíblia está aí para garantir que sim, vão ter consequências, positivas ou negativas, depende do que você plantar. Em 1 João 2,15 tem um outro alerta também pra gente: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então aí você vê que se a gente ama o mundo mais do que a Deus, né, o amor de Deus não está presente na nossa vida. Então nós não estamos sendo o Filho de Deus do jeito que Deus quer. É muito difícil a gente não se deixar levar por tudo isso, né? A gente todo dia é bombardeado com esse tipo de coisa, através de filmes, séries, novelas, músicas, professores, as pessoas que nós convivemos. Mas você pode ser diferente, você pode ter uma vida santa. A Bíblia diz que dentro de você existe um Espírito poderoso, que é o Espírito Santo, que ele é mais poderoso que qualquer outra coisa. Lá em 1 Pedro 1,15
diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também vocês em tudo o que fizerem. Então Deus, ele dá essa ordem pra gente, que a gente seja santo, procure ser santo, mesmo no meio de tudo isso. E Noé era uma pessoa que era assim. Enquanto todo mundo era corrompido e era mau, Noé alegrava a Deus. E pare para refletir, pense na sua vida. Você tem sido um Noé? Na sua casa, no meio dos seus amigos, na internet, no seu WhatsApp? Pense, se você tem sido como Noé era, você tem buscado ser uma pessoa diferente, você tem buscado ser santo no meio de todas essas coisas? E vamos conhecer um pouco mais de quem era esse tal de Noé. Então, alguns fatos interessantes sobre a vida de Noé. Noé era filho de Lameque, então esse aí era o pai de Noé. O nome dele, Noé, vem de um termo hebraico que significa repouso. Interessante, né? E outra coisa também importante de saber, ele era o 10º descendente de Adão. Então vamos ver aqui como é que era essa genealogia, da família de Adão até chegar em Noé. Então, no início, Deus criou Adão e Eva, que tiveram filhos. Teve Caim e Abel, e após eles também teve Sete. E de Sete veio Enos, de Enos Cainã, de Cainã Maalaleel, desse camarada aí que eu não vou repetir o nome, veio Jared, de Jared Enoque, de Enoque Matusalém, o homem que mais viveu, e depois de Matusalém Lameque, e de Lameque veio Noé, que também gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A profissão de Noé era agricultor. Ele era o camarada que cuidava da terra. E Noé também ficou conhecido, conhecido por todos nós, como ser o construtor da arca que salvou a sua família. Então, através disso daí, ele tornou-se pai da humanidade. E é importante também você saber que ele e mais 7 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Então, aqui a gente pode destacar 3 qualidades de Noé, brevemente. Primeiro, ele era uma pessoa justa, que era um cara correto, que agia conforme Deus queria. Isso daí é uma característica dele que salta aos olhos quando você lê a história de Noé. Outra característica, ele era uma pessoa íntegra. Então ele era aquilo que era, onde quer que ele estivesse. Ele não mudava conforme o ambiente. Era uma pessoa íntegra. E terceiro, ele andava com Deus. Uma pessoa que tinha comunhão com o Criador diariamente. E foi por causa dessas atitudes que Noé se destacou da maioria. Lendo a história de Noé, você repara que Deus fez um pedido bem interessante para ele. Ele pede para ele construir um imenso barco, porque Deus traria um dilúvio violento sobre toda a terra para acabar com toda a humanidade. Então Deus passaram aqueles 120 anos que Deus tinha dado para a humanidade, mas parece que as pessoas não se arrependeram dos seus pecados, e por isso Deus resolveu destruir a terra através de um dilúvio. E aí eu queria mostrar aqui para você rapidamente algumas curiosidades da arca, do grande barco que Deus mandou Noé construir. Primeiro, a arca tinha 135 metros de comprimento. Isso aí é bem extenso. 22 metros e meio de largura, também muito grande, e 13 metros e meio de altura. Então, se você for imaginar essas medidas aí, você vai ver que é um negócio realmente gigante. Os materiais usados para construir a arca: madeira de cipreste, que era uma árvore sempre verde, cuja madeira era usada em construção e na feitura de móveis. Interessante, né? O vão da arca tinha 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, que era para dar uma circulação de ar e iluminação. Uma curiosidade interessante para você: você sabia que a arca ela só perdeu o título de maior embarcação já feita em 1858 depois de Cristo para o navio Great Eastern em 1858 com 200 metros de comprimento? Interessante isso aí, né? Outra coisa também, para você saber, que a arca foi feita em 3 andares. O de baixo, do meio e o de cima. Certo? E o tamanho dela é equivalente a 569 vagões de trens. Então, para você imaginar, é bem grande. E quanto aos animais que Noé levou para a arca? Você pensa assim: mas eram animais muito grandes. Como é que ele colocou todo aquele povo dentro da arca?
Só que você tem que parar para pensar que não precisavam ser os maiores animais, nem os mais velhos, né? Poderiam ser filhotes. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Outra coisa interessante de você saber é que no reino animal, apenas 11% dos animais que existem são maiores que as ovelhas, né? Então, em proporção, você vê a menor parte dos animais eram grandes. E muitos animais também, durante o período do dilúvio, entraram em hibernação, né? Que é uma função natural do corpo dos animais. Eles passam um período ali dormindo, assim como você tem vontade também de ficar bastante tempo dormindo, para absorver os nutrientes e outras coisas. E aí, como Noé conseguiu então reunir esses animais para entrar na arca? Deus levou os animais até ele. Lá em Gênesis 7:9 diz isso. Diz assim: vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé, né? Então ele não teve muito trabalho. Deus enviou os animais até ele. E Noé construiu a arca? Sim. E você vai aprender isso daí na próxima semana, quando a gente vai voltar com esse tema aí também. Aí você pergunta também, de onde veio tanta água para esse dilúvio? Então, tinha uma coluna de vapor que regava a terra ali todos os dias. As fontes das profundezas também foram abertas assim que começou o dilúvio. As águas do dilúvio, elas formaram os nossos oceanos, nossos mares, sem contar os nossos polos, né? O polo norte e o polo sul. E também é interessante você saber que existem muitas histórias do dilúvio, né? Muitos povos que falam sobre essa grande inundação que houve na terra. Outro fato interessante é que algumas pessoas calculam que a arca tinha espaço para 7.000 animais, né? Então, para você ver como ela era grande e cabia bastante gente. Então, esses aí são alguns fatos interessantes da vida de Noé. Agora vamos para o nosso segundo ponto das lições que a gente está aprendendo sobre a vida de Noé, que é: decida obedecer a Deus. Noé fez exatamente como Deus havia ordenado para ele. Lá em Gênesis 6:22 diz isso aí. Exatamente, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. No dia que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, o dilúvio caiu sobre a terra. A Bíblia diz que a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram sobre a terra e subiram a 7 metros acima dos montes. Então, para você imaginar aí, pense no Monte Everest com a água a 7 metros acima dele. Então era muita água. E todos os seres vivos que não entraram na arca morreram, né? Esse era o objetivo de Deus com o dilúvio: acabar com a maldade da humanidade. E as águas do dilúvio, elas permaneceram sobre a terra durante 150 dias. Lá em Gênesis 8 tem uma sequência de eventos que aconteceram, né? Então Deus envia um vento depois dos 40 dias e 40 noites, que a chuva perdurou. Então Deus envia um vento e as águas começam a baixar. Noé, na esperança de já ter terra firme, ele solta um corvo, e esse daí fica dando voltas, né, e não acha terra firme e volta. Depois disso ele solta uma pomba, e ela também fica dando voltas e volta, porque não havia lugar ainda para ela pousar, né? Então ainda não tinha terra firme. 7 dias depois ele soltou mais uma vez uma pomba, e essa trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Então ele já viu que as águas já tinham começado a baixar. Mais 7 dias depois ele soltou de novo a pomba e ela não voltou mais, né? Então aí ele já sabia que já tinha terra firme. Então ele removeu o teto da tampa lá da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E aí Deus pede para Noé sair da arca no 27º dia do 2º mês do ano 601 da vida de Noé. E aí ele sai da arca com sua família e os animais que tinham entrado na arca. E no capítulo 9 de Gênesis continua a história. Deus dá a ordem para Noé se multiplicar e encher a terra, né, com a sua esposa e os seus filhos também. E Deus faz também uma aliança com Noé, prometendo que ele não ia mais trazer dilúvio sobre a terra. E o sinal dessa aliança seria o arco-íris, né? Então Deus, toda vez que Deus olhasse para o arco-íris, ele iria se lembrar da aliança que ele fez com a humanidade. E aí acontece uma coisa não muito legal, né? Noé se embriaga e fica nu dentro da sua tenda, né? O Cã, seu filho, viu essa cena e foi contar para os seus outros 2 irmãos, Sem e Jafé,
E aí eles dois levam a capa e andam de costas para que não vejam a nudez do seu pai. Noé depois acorda e descobre o que o seu filho fez e amaldiçoa o seu filho Cã e abençoa Sem e Jafé. E aí depois do dilúvio ainda Noé viveu 350 anos. Interessante, né? Terceiro ponto e último da nossa mensagem de hoje, que continua na semana que vem, é: entre pela porta da salvação. A Bíblia diz que hoje nós vivemos dias muito parecidos com os dias de Noé. Muita imoralidade, violência, né? As pessoas não querem mais saber de Deus, odeiam umas às outras, né? E Deus disse também que um dia ele viria sobre essa terra e cada ser humano vai ter que prestar contas daquilo que fez. Quando Noé começou a construir a arca para salvar a família, provavelmente ele foi muito ridicularizado pelas pessoas. As pessoas diziam que a ideia do dilúvio era absurda, até porque ainda não tinha caído uma chuva sobre a terra, né? Então o dilúvio pegou todas as pessoas de surpresa, né? Todas as pessoas que não entraram na arca morreram, né? As pessoas que não acreditaram em Noé morreram porque elas não quiseram entrar na arca. Deus disse que um dia ele voltará e destruirá a terra novamente, mas não com um grande dilúvio, e sim com fogo. Isso está lá em 2 Pedro 3, de 3 a 10. Vamos ler juntos. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. O dilúvio na época pegou muita gente de surpresa, né? Devia ser um desespero, as pessoas querendo entrar na arca e não conseguir mais, pois a porta já tinha sido fechada. A oportunidade já tinha se encerrado para aquelas pessoas. Mas hoje em dia, né, hoje você tem essa oportunidade, todos podem entrar na arca se quiserem. Só existe uma porta de entrada. Para a arca também só existia uma porta que dava acesso para ela, e hoje você tem uma porta de entrada. É uma pessoa que pode te conduzir à salvação, que é Jesus. Lá em João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Também em Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E ainda em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente tem esse acesso hoje por essa única porta, que é Jesus. Os que ficaram de fora da arca foram destruídos na época, né? E os que ficarem fora da arca de hoje também vão ser destruídos. Então você precisa estar dentro da arca para ser salvo. E Jesus é essa porta que você tem para entrar na arca. Você precisa levar tudo que tem para dentro dessa arca. Noé passou muito tempo pregando para as pessoas se arrependerem e entrarem na arca para se salvar, mas ele não foi ouvido pelas pessoas. E acontece a mesma coisa no dia de hoje. As pessoas não dão ouvidos para Jesus e para o seu convite, né, para a salvação. Da mesma forma que o dilúvio pegou o mundo antigo de surpresa, a segunda vinda de Cristo também vai pegar o nosso mundo de surpresa. A vida de Noé e Jesus, ela tem muitos paralelos, né? E vamos ver alguns desses paralelos aqui. A arca era uma embarcação de madeira que trouxe salvação. Jesus morreu numa cruz de madeira para trazer a salvação para você. Quem não entrou na arca foi condenado. Quem não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador também será condenado. A arca era o único caminho para a salvação.
Jesus hoje é o único caminho para a salvação. Na arca só existia uma porta. E hoje a única porta para o céu, o único caminho para o céu é Jesus. Então Jesus está batendo na sua porta hoje, te dando a chance, a oportunidade de você se salvar do fim que está por vir. Assim como as pessoas naquela época não ouviram a mensagem de Jesus, não seja igual a elas e rejeite essa mensagem hoje. Mas ouça, procure entrar pela porta da salvação, a Jesus, que é a porta, para que você não seja deixado e tenha a salvação em Cristo. Amém. Tudo que o Senhor fez é bom. Então cante para o seu Deus que te amou primeiro. Mar azul, uau, Senhor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom.
infelizmente, estamos no fim do nosso Conectins. E como nós já vamos nos despedir, nada mais justo do que sair daqui passando álcool, né, higienizando a mão e saindo de máscara, mantendo todas as restrições certinho, tranquilo, beleza? Bom, infelizmente acabamos. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. Espero que vocês possam curtir, compartilhar para os seus amigos e que semana que vem tem mais. Tchau!